Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 12 de fevereiro de 2016, sexta-feira, véspera, né, digamos assim, do começo de fato do ano. Né? Essa semana de carnaval vai ficando para trás, então segunda-feira não tem mais nada para atrapalhar que o ano de fato comece. Estamos ansiosos por isso. Vamos às movimentações do mercado. Hoje, um dia de alta, 1,25%. Apesar de não ter sido uma alta muito expressiva, para mim foi uma alta importante na construção, né, no desenrolar do cenário que a gente vem lendo. Tá? A queda de ontem foi uma queda forte, que colocou um pouco em risco o cenário altista que eu vinha lendo, né? Muito por conta do fato de ter rompido este canal de alta, né, e ter perdido aqui estruturas importantes de suporte que a gente extraía do gap aberto, né, e da confluência de retrações que eu acabei já até apagando. Né. Então, o fato de ter rompido essas estruturas tinha um efeito em cascata, poderiam ter, né, um efeito em cascata, principalmente os FIBOS, né, levando a retração de 100%, que leva a retração de 100% do ciclo maior, e começava a criar um risco do mercado vir buscar o fundo aqui de janeiro. Né? Então, a movimentação de ontem foi complicada nesse sentido. No finalzinho do pregão, a gente viu uma recuperação importante, né? A gente viu uma barra elefante surgindo aqui. Eu até mencionei que se tivesse tempo de pregão, era uma barra para ser operada, né? E que provavelmente levaria os preços ao teste da resistência aqui do gap. Foi o que a gente teve no pregão de hoje. Ok? Um fator enorme de risco para o mercado de bolsa era a movimentação do S&P 500 futuro e do índice Dow Jones. Bom, eu me refiro a esses gráficos que são os que eu acompanho, tá? Mas enfim, os índices americanos que tiveram uma movimentação de queda importante nos últimos dias, que veio a testar, a gente está olhando aqui o gráfico do S&P 500 futuro, uma zona muito crítica de suporte, né? Até ampla e complicada de precisar exatamente qual que é o melhor ponto, mas que se a gente tivesse essa zona rompida, na minha leitura seria uma bomba atômica aí no mercado americano. O rompimento dessa região provavelmente levaria a um movimento corretivo bem forte. E no finalzinho do pregão de ontem, né, o mercado americano deu um respiro. Né? Isso aqui foi o pré-mercado. E era importante romper esta linha, como eu mencionei ontem para vocês. Essa linha foi rompida. Né? Isso deu um alívio para os mercados. O futuro americano ainda está numa zona de risco, mas a forma como ele se comportou abre espaço, né, para uma recuperação. Ainda dentro dessa congestão, que tem no médio prazo um viés baixista pelo movimento prévio, né? A gente só sai de um cenário de risco realmente para um cenário claramente altista no rompimento deste topo aqui. Né? Então tem um longo caminho até lá, mas eu já vislumbro aí uma boa possibilidade do mercado americano se recuperar e com isso aliviar nosso mercado. A leitura conjunta que eu estou fazendo é que as coisas ficaram bem mais tranquilas. Se a gente for olhar o gráfico semanal do S&P 500 futuro, de novo a gente tem aqui um candle de reversão em cima de uma zona de suporte, com a média móvel de 200 se aproximando. Então o cenário ficou legal. No gráfico do Dow Jones, a mesma coisa, já com a média de 200 ali oferecendo suporte. Tá? A recuperação no Dow Jones foi até mais forte. Tá? E já superando a última máxima, fechando na máxima do dia. Né? E também abre espaço para um movimento de recuperação, mesmo que a média ainda esteja apontando para baixo. Então o mercado se afastou do precipício. Né?
e isso deixa o cenário mais bacana. Bom, voltando então aqui para o nosso mercado, eu queria repassar todos esses gráficos aí para dar o panorama geral, o contexto, né? O mini índice hoje, ou o índice futuro, tanto faz, já apresenta, né, mínima mais alta, máxima mais alta. A média de 21 períodos já está querendo virar para cima. Se ontem a gente tinha um cenário duvidoso para buscar um trade de correção na compra, pela superação na máxima, era um cenário que estava muito perigoso. Lembra que eu dizia que existia boas possibilidades do mercado realmente afundar, dependendo do mercado americano, né? Então eu não ficava confortável para vendas ainda, porque o mercado já vinha de 3 dias de queda significativa dentro de um contexto de alta, né, que poderia ser quebrado pelo mercado americano, esse é o ponto, né? Então valeria a pena tentar aproveitar movimentos de queda pelo intraday, né? E de acordo com a movimentação de hoje, voltar a ficar agressivo na ponta compradora. Eu acho que é momento para voltar a ficar agressivo na ponta compradora. E o gráfico do mini índice, hoje, na minha leitura, permite a operação na ponta compradora. Se a gente tiver a superação da máxima de hoje, no pregão de segunda-feira, eu vejo isso como uma brecha de entrada, tá, para posições, seja no mini índice ou no índice cheio. Certo? Só que tem um detalhe, né? O vencimento G vence na quarta-feira agora. E nesse sentido, eu acho que já compensa buscar operações no WinJ. Tá? Então esse é meu planejamento. Mas a gente vai continuar olhando o intraday do WinG, tá? Até o farol da quarta. Bom, no intraday de hoje o mercado abriu um gap de alta, bateu na resistência que a gente já tinha desenhado, fez esse movimento de queda que não gerou nenhum setup. Na verdade, ao longo do dia a gente não teve setup nenhum, né? A gente teve uma contração e o mercado no finalzinho do pregão consegue romper a resistência próxima à média móvel de 21 períodos, abrindo bandas de Bollinger. Tá? Se tivesse tempo de pregão eu estaria comprando, né, para day trade. Essa LTB aqui eu não considero ela importante, tá? Então não se assustem com ela. O cenário está bem interessante, principalmente se o mercado abrir em gap de baixa na segunda-feira e depois vir a romper a linha d'água. Daí vai ser um movimento bem interessante. O mercado só não subiu mais forte hoje porque o setor bancário, que pesa muito no índice Bovespa, não evoluiu. Tá? Bom, esse farol pelo jeito vai demorar, né? Eu tô falando bastante. Muito bem. Então, mercado americano a gente já viu. Vamos para o dólar. O dólar teve uma movimentação errática no intraday, mas no final dá para dizer que a força compradora ainda imperou, tá? Ainda predominou aqui. A gente está próximo, na verdade a gente já está numa zona onde deve entrar pressão vendedora, onde eu gostaria de ver sinal vendedor até para buscar a operação, né, cogitar uma operação de venda no dólar. Tá todo mundo falando de compra do dólar, saiu agora na Infomoney a aposta mais óbvia de 2016, e quando essas coisas começam a ser óbvias, eu gosto de olhar para o outro lado. Tá? Então a gente já vem dizendo que esse movimento corretivo no dólar foi importante, quebrou o padrão prévio, e eu acho que é momento de a gente cogitar, refletir um pouco mais nas possibilidades de venda no dólar. Só que ainda não teve sinal para a venda, a gente espera um candle vendedor. Tá? O dólar poderia subir até os 4.061, mantendo o cenário bastante favorável ainda para vendas de correção. Acima disso o cenário complica, tá? E daí eu já evitaria vendas. No intradiário WDOH16, eu fiz um leve ajuste do canal de alta, né? Só aumentei a amplitude dele para pegar o fechamento de ontem. Então esse canal continua válido, e percebo que o dólar abriu em quedas, recuperou, chegou a romper a linha d'água neste candle aqui, não gerou compra, porque não teve acionamento do meu modelo, caiu, voltou a subir, no finalzinho tentou romper de novo a linha d'água, mas não gerou trade. Para mim, ao longo de todo o pregão, não houve trade. O dólar fecha com viés altista, tá? Facilmente na segunda-feira pode dar continuidade a esse movimento de alta dentro do canal de alta. Tá? Então ainda falta o sinal vendedor, tá? Ele ainda não apareceu. O juro DI1F18 segue
com viés baixista, fez um pullback aqui do rompimento desse suporte e minha expectativa seria por queda, mas nada que me motive a operações. Indo para as ações, a Vale conseguiu superar a máxima de ontem, então vai dando continuidade ao zigue-zague ascendente, mas não fechou muito bem. A Vale fechou num doji meio feinho e ela pode ainda dar algum susto. Tá? A Vale 3 operou mais forte hoje. Eu até mencionei ontem que, apesar de eu estar preferindo a Vale 5, a Vale 3 até fez um sinal mais bonitinho de reversão com o candle de ontem, né? E hoje ela reagiu melhor. Mas minha expectativa ainda é de alta para esses papéis, enquanto não tivermos o rompimento do gap aqui. Tá? BRAP também. BRAP se comportou melhor, fechou na máxima do dia, melhor do que só se tivesse tido mais volume, né? O volume ainda foi tímido, mas para segunda-feira, uma compra de correção na superação da máxima é uma boa, para quem não tem posição, acho, e está gostando do cenário, trabalha esses setups, acho que é uma boa entrada, muito mais do que a entrada hoje na superação da máxima de ontem. Tá? Considero esse gráfico bem interessante, está firmando realmente o fundo. Se tu for olhar no semanal, a gente ainda está muito distante da média móvel de 21 períodos, está lá em 6. Tá? Então, um gráfico eu considero bem bonito. Petrobras fez um movimento de alta hoje, a gente tem aqui até um cenário aqui de gap de fuga, só que perde completamente a força dentro desse cenário de congestão, que tem vários gaps aqui. Então, dentro da teoria usual, né, são tudo gaps de área para serem fechados. Claro, faço uma distinção. O que eu chamo de gap de fuga é um setup e não a classificação correta dos gaps. Tá? Mas enfim, Petrobras não me anima, é um gráfico que na periodicidade diária para mim continua vendedor. Isso só vai mudar se a gente tiver um firme rompimento da resistência à congestão, seja na PTR 4 ou na PTR 3. Tá? No momento eu prefiro buscar operações na PTR 4. No intraday, PTR 4 até ofereceu aqui um rompimento de resistência que dava para operar, mas a operação não chegou no alvo e teria estopado bem próximo aqui do ponto de entrada. Então Petrobras não está lá muito legal. Ambev conseguiu superar a máxima nos últimos 2 pregões, para mim sinalizou compra, acredito no movimento de alta buscar os 18,70. O intraday não fez nada muito bonito, mas a minha expectativa é de alta, a gente tem um importante suporte nos 17,60. Vou passar rapidinho pelo setor de siderurgia. Gerdau não fez nada de muito interessante. Nada a ser feito aí. A CSNA também não. Só a CSNA interessa no rompimento dessa resistência ou numa correção até média móvel de 20 períodos para daí cogitar, coisa que eu provavelmente não faria, compras de correção. Os em Minas está muito fraca, os em 3, os em 5 já testou a mínima então de janeiro, se romper deve dar continuidade ao movimento de queda, mas já virou a tosqueira ultra, hiper, ultra master. Os em 3 já finalizou, não vou mais acompanhar os em 3 porque o trade rompimento de pivô de alta já encerrou ali no 0 a 0, eu expliquei ontem. Setor bancário, Bradesco meio que está andando de lado. O que nos interessa é o rompimento dessa faixa de resistência, enquanto isso não acontecer a gente fica de fora. Itaú está dentro de um padrão de contração, pode estar até marcando um fundinho aqui, mas eu só me interessaria a partir do rompimento desse topo. Banco do Brasil, papel que está mais fraco, né? Chega a operar abaixo desse fundinho, nada a ser feito. Papel para ficar distante enquanto não oferece um rompimento. Outros ativos para olhar. BTW3. BTW3 rompe, com um índice de afastamento até grandinho, mas é o rompimento de uma zona de suporte em 12,25 de longo prazo. Tá? É bem possível que esse papel passe por maus momentos daqui para frente, tendo como alvo, num prazo maior, a faixa de 6,30. Até dá para cogitar vendas, tem que ver a questão de aluguel e tudo mais. Enfim, é um sinal que me chamou a atenção. Usualmente esses sinais assim inseridos já dentro de um movimento de estruturas longas não me chamam muita atenção, mas esse rompimento me parece sério. Milho. Nós vimos o milho ontem dando um olé, né? Eu estou bem altista para o milho e eu mencionei que ontem, né, a superação da máxima de ontem no pregão de hoje seria um bom ponto de entrada. Para quem foi estopado deveria reentrar, inclusive pela média móvel de 9.
Eu acompanho o início do pregão, deu para pegar facilmente trades aqui acima da máxima, não teve desculpa. Geralmente o milho é difícil de pegar no pregão seguinte porque ele dá uma porrada meio forte, é um papel que não tem tanta liquidez, mas não foi o caso de hoje. E quem não entrou e quer operar milho, ainda tem a possibilidade de entrar nesse fechamento aqui mesmo, porque no final das contas isso aqui é um pivô de alta. O papel está rompendo o pivô de alta com alto volume próximo da média móvel de 21 períodos. Então é compra, pelo entendimento aqui de pivô. Vamos ver como é que está a volatilidade. A volatilidade está em 20,79, então 2,07% já é o suficiente. Mas eu trabalharia um stop abaixo dos 40,80 no mínimo. Okay? Então a expectativa é bem altista para o milho. CEL3 deu aquela paulada ontem. Eu estava até achando que o papel ia dar continuidade ao movimento de queda, tinha que ficar bem atento ao intraday. Mas o papel abriu com Monster Gap na ponta compradora. Abriu em cima, quase pulou o candle inteiro mesmo, né? E foi um senhor gap. No entanto, não gerou trade. Não gerou trade. Para quem estudou comigo sabe que a entrada se daria na superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos. Não teve isso. Então não gerou a compra. E o papel, como está bastante volátil, é interessante olhar no intraday, pode dar oportunidades, mesmo para venda, mesmo para a venda. Do ponto de vista de swing trade, não tem nenhuma entrada a ser feita aqui. Mas a forte movimentação do papel chama atenção. Tem correlação aí com o CEL, temos a Velid. A Velid fez uma barra de ignição, ofereceu o ganho por volatilidade, agora fez um zigue-zague, apesar de ter feito um zigue-zague descendente, está encontrando a média móvel de 21 períodos, essa está virando para cima, teve bastante volume na compra, baixo volume na queda, me chama atenção, tá interessante, acho que vale uma comprinha para quem gosta desse papel na superação da máxima de hoje, pode até trabalhar um stop meio curto, que seja o stop idealmente abaixo dos 36 pelo menos. Me parece um ponto interessante para a Velid, uma compra de correção. Eletropaulo também oferece aqui uma compra de correção. A gente teve esse movimento que foi bem significativo, a gente acompanhou isso aqui, foi uma barra de ignição. O papel finalizou o movimento aqui, também encontra a média móvel de 20 períodos e reage com bom volume hoje. Tem espaço, da máxima de hoje até aqui, tem espaço para uma RP com tranquilidade. E para quem gosta desse papel, seria um ponto para entrada. Lembra? Bateu num patamar de suporte primário, tem boas chances de ir embora. A compra mais conservadora, seria no rompimento dessa faixa de resistência. A gente está distante lá, quem quer ser mais agressivo pode se arriscar aí. No mínimo, olhar para o intraday. Croton, lembra que Croton gerou stop para compra de gap de fuga, mas aqui apesar do stop, estava com uma cara boa ainda de alta, o papel voltou a subir hoje com força e vai reforçando essa faixa dos R$9 como suporte. Mas, de novo, está difícil a reentrada, Poderia ser uma reentrada na superação da máxima de ontem, só que o contexto todo no mercado estava meio perigoso. Enfim, está interessante, acho que o papel tem boas condições de seguir em alta, vale a pena acompanhar um pouco mais de perto. CER3 também reage bem hoje, faz um martelo em cima da CLTB que foi rompida, então pode ser um pullback. É um sinal razoável, também para a entrada na ponta compradora. Razoável. Que mais? Lojas Renner. Lojas Renner não estava bonita ontem. O candle não era consistente para buscar compras em cima desse suporte. Ela começa a equilibrar um pouquinho melhor o cenário agora. O candle de hoje é um pouco mais bonito. Começa a firmar melhor o fundo aqui por volta dos 16. E se não for buscar a operação em swing trade, que eu acho que não vale mesmo, vale a pena acompanhar no intraday. Aí a gente já tem essa congestão, bandas relativamente estreitas. Rompimento da máxima que pode dar um bom day trade. Lelis Blanc. Lelis Blanc deu uma porrada para cima, superou a máxima recente, então quem tentou entrar na venda, principalmente na perda mínima do dia 10, tomou stop. Como mencionei, é arriscado operar na venda esses papéis mais tosqueiras, que entrar muito pequeno. O papel sinaliza a possibilidade de continuar o movimento de alta, mas está muito sobrecomprado na minha leitura para valer a pena se arriscar. E o padrão de liquidez do intraday também não está dos melhores, mas chama atenção. Melhor que Lelis Blanc no momento, MGLU3
A última vez que a gente mencionou MGLU3, depois de um período bom, inclusive, foi o melhor call que a gente deu no finalzinho do ano passado, ali em dezembro, né? No candle de barra de ignição do dia 17. Né? A última vez que a gente mencionou foi aqui na superação na máxima do dia 14. Né? Esse trade de correção não evoluiu, não gerou stop, mas não evoluiu. Num caso que nem esse, uma vez que o mercado faz um movimento que nem esse e volta para o ponto de entrada, é ponto para sair fora e esperar uma definição. Hoje parece um papel definido. Eu vejo aqui com uma barra de ignição, mais ou menos como foi esta aqui. A superação da máxima é compra, deve levar o papel rapidinho para o topo de janeiro. Tá? Então, interessante MGLU 3. Tá? E quem não saiu, tá desde aquela época no trade, agora fica. Agora fica no trade. Tá? MYPK3. A gente acertou na paulada que o papel sofreu ontem para baixo. E hoje ele começa a recuperar. Pode vir testar então a faixa aqui dos 9,95 como resistência. Mas não chega a valer a pena trade aí. No LS Live a gente pegou esta barrinha aqui de ignição com uma compra. Tá? E foi lá no alvo. 9,32 pegou no finalzinho do pregão. E por fim, pessoal, só atualizar a Profarma. A gente recentemente falou dessa barra de ignição, gerando compra na superação dessa máxima. Esse candle aqui que acionou até podia assustar o sujeito, ele poderia já ajustar até o stop para baixo dessa mínima, mas hoje o papel fluiu, alcançou o alvo da barra de ignição e alcança também o fundo primário marcado no primeiro semestre de 2015, deve começar a entrar a pressão vendedora. E é isso, pessoal. Então, eram esses papéis que eu queria mencionar, espero não ter esquecido nenhum. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.